Essa aula eu vou falar para vocês de icterícia febril. Então vamos começar com um caso clínico, uma paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, que relatou que estava procurando atendimento médico há 2 semanas. Foi atendida e que falou que ela tinha hepatite e passou um medicamento, alguma perfumaria aí para o fígado. Não melhorou e procurou outro médico que disse que ela não tinha hepatite e que podia ir para casa. Procurou um terceiro médico nesse intervalo dessas 2 semanas, que encaminhou para consulta no ambulatório. Ela referia febre há mais de 1 semana, associada à urina escurecida, mais ou menos uma cor de Coca-Cola, e dor abdominal que iniciou à esquerda e foi para o lado direito do abdômen. Referiu diarreia aquosa há 3 dias e refere icterícia leve no período. Nega dispneia, disúria, tosse e outras queixas. Ela é previamente rígida, sem cirurgias prévias, nega o uso de medicamentos, etilismo, tabagismo e uso de drogas. Negou todos os itens aqui. Ao exame, é uma paciente em regular estado geral, hipocorada leve, hidratada, ictérica, 1 cruz em 4 cruzes. O aparelho respiratório sem alterações, cardíaco com a pressão de 90, uma frequência cardíaca de 90, uma pressão de 110/60 milímetros de mercúrio, o abdômen doloroso, a palpação hipocôndrio direito, flanco e fossa ilíaca direita. Inicialmente estava com descompressão brusca negativa, mas a percussão plantar, essa paciente irradiava dor para o abdômen, ou seja, tem sinal de irritação peritoneal. Fígado e baço não eram palpáveis, os ruídos estavam presentes. Boa perfusão periférica, sem lesões de pele. Então, de dados positivos, o que nós temos? Então, nós temos uma paciente que está com icterícia, febre, colúria e dor abdominal. Então, começando aqui pela icterícia eu tenho que ter mais que 3 miligramas aí no sangue de bilirrubinas, seja ela direta ou indireta. Tem que ter mais que 3 de bilirrubinas totais. Então, como nós vamos dividi-la? O problema quando a gente fala de icterícia, a gente lembra logo do fígado. Então, a gente está pensando, isso aqui é uma célula, é um hepatócito, né? Onde ele recebe a bilirrubina, transforma, ele faz a conjugação da bilirrubina e vai excretar essa bilirrubina. Só que nós não podemos pensar aqui só no nível do fígado. Nós temos que lembrar o quê? Que antes de chegar no fígado, essa bilirrubina ela tem um trajeto, que a gente chama então de nível pré-hepático. Então é o quê? Principalmente degradação de hemácias. Degradação por alguma razão, estou fazendo hemólise, e aumenta essa bilirrubina, que é chamada de bilirrubina indireta ou hidrossolúvel. Como ela é hidrossolúvel, ela é captada hepática aqui e entra para a célula, onde ela vai ser conjugada para depois excretada. Então aqui a gente já tem um outro nível. Eu posso ter icterícia, então, às vezes, só por aumento da bilirrubina do tipo indireta. Quebrei aqui a hemácia, estou numa hemólise intensa, por exemplo, aumento a bilirrubina do tipo indireta, ou seja, aquela que ainda não foi conjugada. Certo? Aqui, se foi conjugada, e lembrando que depois a excreção dela. Então eu tenho nível pós-hepático, que aqui eu tenho os canalículos biliares, né, que vão formar canalículos maiores e descer e formar o colédoco até chegar aqui no intestino delgado. Nesse trajeto aqui eu tenho uma conjunção aqui com o ducto cístico da vesícula biliar. Ou seja, aqui vocês já viram que anatomicamente nós temos um nível para icterícia pré-hepático, mas eu tenho um nível hepático e pós-hepático. Qualquer fase dessa que eu posso ter interferência. Então, começando aqui com o pré-hepático. Então, o pré-hepático, fiz uma hemólise, por exemplo, importante. Nessa hemólise eu vou aumentar o quê? Bilirrubina, novamente, do tipo indireta. Certo? No nível hepático. No nível hepático, eu posso ter na própria célula, uma lesão mais intensa aqui na própria célula, e às vezes nem chegar a fazer conjugação, mas o mais comum que eu chegue a conjugar, então eu aumento a indireta, que está chegando aqui, mas não está sendo conjugada, mas eu altero também a excreção dessa bile aqui. Então o que acontece? Eu aumento geralmente no nível hepático a indireta e a direta. E no nível pós-hepático, se eu tiver um processo obstrutivo aqui, eu vou acumular qual tipo de bilirrubina? Então ela já passou, já entrou, já conjugou e vai ser eliminada. Então esses dois nós vamos analisar junto, em nível hepático e pós-hepático. Certo? Então toda vez que a gente tem uma icterícia, eu tenho que lembrar desses 3 níveis. O nível hepático e pós-hepático, a gente eleva qual tipo de bilirrubina principalmente? A bilirrubina do tipo
direta. Então eu tenho um aumento da bilirrubina do tipo direta. Isso é chamado de quê? De colestase. Então na hora que eu acumulo então a bile do tipo direta, essa é o quê? Ela é hidrossolúvel. Se ela é hidrossolúvel, o que a gente vai fazer? Ela passa para a urina. Como ela passa para a urina, ela vai escurecer, que nós vamos ver algumas fotos mais para frente. Então, falei que eu tenho urina escurecida, ou colhi o exame, estou com bilirrubina do tipo direta aumentada, eu já defino como colestase, eu sei que o problema pode ser em nível hepático ou pós-hepático. E além disso, como eu obstruo aqui a descida, então, por exemplo, da bilirrubina direta, o que acompanha ela são sais biliares. Então eu tenho um aumento desses sais biliares e com isso, às vezes, o paciente pode também, na colestase, ter o quê? Prurido. Tá certo? Então a colestase é o aumento da bilirrubina direta e pode ter também de sais biliares com prurido importante. Então isso me chama atenção. Lembrando então que ela é hidrossolúvel e por isso ela passa para a urina e forma a colúria. Então a gente pode pegar uma urina escurecida, tá vendo? Do pacientes diferentes aqui, A e B. As duas estão com coloração muito aproximada. Será que eu posso falar que é colúria isso aqui? Não posso falar. O paciente primeiro, idealmente ele tem que estar ictérico. Ou eu detectar a bilirrubina nessa urina. Agora tem uma regra prática, né, que ela é um pouco mais específica também, mas assim, não tem sensibilidade, eu não vou procurar por isso, mas me chama a atenção que eu posso fazer a beira-leito. O quê? Agitei esse saquinho aqui, né, o coletor, olha a cor que está essa espuma e essa espuma, olha que diferença. Partimos de urinas de cores muito semelhantes. Essa aqui de baixo, a do B, estava até mais escura, mas na hora que eu agitei, ela ficou clarinha. Então isso aqui é só uma urina concentrada. Agora, nesse paciente do A, eu agitei e a espuma ficou amarelada. Então isso aqui é aumento de bilirrubina, isso aqui é presença de bilirrubina do tipo direta. Isso aqui é uma colúria, tá certo? Então isso me define como uma colestase. Eu sei que eu tenho bilirrubina direta aumentada. Que exames que nós vamos solicitar então? Então lembrando, a primeira coisa, eu tenho que saber que tipo de bilirrubina que está aumentada. Então se saiu na urina, já me chama a atenção, eu já estou pensando em direta aumentada. Mas eu preciso dos exames, né? Eu preciso de bilirrubina total aí e as frações direta e indireta, para eu saber se é com ou sem colestase, que é o meu primeiro ponto de interrogação. Então esse paciente veio aqui, a bilirrubina total de 5,5, ou seja, está maior que 3, então realmente justifica a icterícia. Tem uma direta que veio de 4,5, com a indireta praticamente normal. Ou seja, uma colestase pura. Então eu tenho um aumento só de bilirrubina direta. Tá certo? E a partir desse momento eu tenho que ver se eu tenho lesão aqui no fígado ou não. Então TGO e TGP. TGO me fala até um pouquinho, às vezes, quando eu tenho um pouco mais de necrose, mais profunda no fígado. TGP geralmente é um processo inflamatório. Gama-GT e fosfatase alcalina canaliculares. Todos esses aqui são enzimas hepáticas. Eu não estou falando de função hepática. A função é o quê? Bilirrubina, albumina e coagulação. Então eu preciso TP e TTPA. Que nessa paciente estavam normais. Ou seja, não tem alteração de enzimas hepáticas e provavelmente a função hepática também está normal. TT e TTPA normais. Então eu estou diante do quê? De uma colestase exclusiva. Então, lembrando aqui para vocês, como nós vamos abordar? Então eu vou mostrar agora um fluxograma de como nós vamos analisar essa icterícia. Então, o primeiro ponto, definir icterícia, colher os exames, eu tenho que perguntar se tem colestase ou não. Então, se o paciente tem colestase, igual essa nossa paciente aqui, ou seja, aumento de bilirrubina do tipo direta, né? Então eu tenho colestase. A minha dúvida é se está obstruído, porque se estiver obstruído é uma emergência, eu preciso desobstruir, senão esse paciente tem complicação grave. Então, a obstrução extra-hepática ou não? Então aqui entra o ultrassom. Então, sim, se eu tiver obstrução extra-hepática, eu vou pensar numa colelitíase, um cálculo que está ali, processo, já pode estar com infecção aí ou não. Posso ter câncer, tanto de via biliar quanto de vesícula, compressão extrínseca, um tumor que não está ali, mas pode estar comprimindo, granulomas, pancreatite, neoplasia, às vezes ascaris pode ficar impactado aqui também. Então eu tenho alguma coisa que está obstruindo o meu processo e que eu preciso pensar em desobstruir. E se eu não tiver obstrução, igual essa paciente fez ultrassonografia, não tinha dilatação de vias biliares, ou seja, não tem obstrução. Aí minha pergunta passa a ser o quê? Se eu tenho lesão do fígado significativa ou não. Ou seja, fiz ultrassom,
não tem obstrução. Então, as vias biliares não tem nada que eu preciso desobstruir. Então, o problema está lá no fígado, porque aumento de bilirrubina direta, certo? Porque tem colestase. Então, o problema está no fígado. Será que ele está muito afetado? Então, tem sinal de necrose? Aqueles exames, as enzimas estão alteradas e a função hepática? Então, se tiver alterado, eu tenho que pensar em hepatite, doença de Wilson, esteatohepatite, hepatite tóxica, às vezes alguma obstrução venosa, Budd-Chiari, isquemia hepática e febre amarela. Isso aqui só depois vocês podem copiar um desses aqui, o fluxograma final, só para lembrar de todos que a gente tem que olhar. Quando eu estou diante de um paciente, eu tenho que procurar lá, ver dentro do fluxograma onde ele se encaixa. Eu tenho que guardar só as etapas. Então, o paciente tem direta aumentada e tem colestase. Eu preciso de ultrassom para saber se tem obstrução extrahepática ou não tem. Não tendo, eu passo a avaliar o fígado. Igual dessa paciente, ela não tinha sinal de necrose. Enzimas hepáticas normais, função hepática normal. Então, eu vou pensar o quê? Tem alguns medicamentos que podem dar colestase, linfoma, citomegalo, leptospirose, micobactéria, brucelose, calazar, febre tifoide, dengue, abscesso amebiano. Então eu vou ter que investigar. Muitos desse aqui, o ultrassom já vai me ajudar também. E a história. Então, essa paciente não usava medicamentos, ela não tem nenhuma evidência de linfoma, certo? Não teve contato com nada de água parada, nada diferente, né? Eu tenho que lembrar, essa paciente foi atendida na Ilha do Marajó. Então, febre tifoide é extremamente prevalente aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que lembrar dessa etiologia para essa paciente. Ainda mais que ela está com sinal o quê? De irritação peritoneal. Então, é alguma dessas doenças e que cursa com irritação peritoneal. Pode ser um abscesso amebiano que rompeu? Às vezes sim. Difícil da irritação, mas pode dar irritação peritoneal. Então, dentro dessas aqui, uma causa infecciosa, principalmente febre tifoide. E se eu não tivesse colestase, ou seja, minha bilirrubina era do tipo indireta, certo? Aí eu não preciso nesse momento de ultrassom, porque o ultrassom é só se eu tiver a direta aumentada. Então aqui, não preciso de ultrassom. A minha pergunta agora, porque eu aumentei a bilirrubina indireta, será que está hemolizando ou não? Se não estiver hemolizando, eu vou pensar que é um problema, às vezes uma recuperação pós-hepatite, ou alguma congênita aqui, Gilbert ou Crignager. E agora, e se eu tiver hemólise? Aí eu tenho que pensar em todas as doenças hemolíticas aí, seja infecciosa, hemólise por uma prótese, vasculite, hemoglobinopatia, né? Então eu vou investigar esse tipo de alteração. Ou seja, a nossa paciente tinha icterícia, tinha colestase, aumenta de direta, fez ultrassom com obstrução, sem obstrução extrahepática e não tinha sinal de necrose. E tem abdômen agudo, mais provável febre tifoide aí. O raio-x dessa paciente, a gente observa o quê? Olha aqui para vocês verem. Ar embaixo aqui da cúpula direita, entre o fígado e o diafragma. Então, presença de um pneumo peritônio. Então, agora passou a ser o quê? Uma emergência cirúrgica. Eu já tinha evidência de irritação peritoneal e agora eu passei a ter o quê? Eu passei a ter um pneumo peritônio. Urgência cirúrgica. Então, essa paciente recebeu ceftriaxone, cobrindo aí para febre tifoide. Foram colhidas hemoculturas antes de fazer um antibiótico, claro, e encaminhada então para a cirurgia, onde se observou aqui, na transição aqui delgado-colo, uma perfuração. Então, essa paciente estava com uma perfuração aqui, que foi corrigida e melhorou aí depois no tratamento aí de 5 dias para manter o tratamento em casa aí por 6 semanas. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Então lembrando, e o último slide aqui, voltando então na abordagem da icterícia. Lembrando que o exame é importante, depois o segundo passo é o ultrassom e as enzimas hepáticas neste contexto aqui quando eu não tenho necrose e função hepática. Então não adianta eu pensar, o diagnóstico diferencial eu não posso pensar em tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que lembrar quais são os passos que vão ser para mim aqui o quê? Divisores de água. Então, cada pergunta minha, ou cada exame complementar, tem que pelo menos dividir em 2 hipóteses. Sendo assim, a gente consegue economizar recursos e ser mais precisos no nosso diagnóstico.